Oi, pessoal. Agora a gente vai estar falando sobre a temática da nossa aula, que são os documentos psicológicos, aqueles documentos escritos provenientes da prática da psicologia, certo? Então, essa é a nossa última aula teórica. Então, a partir da semana que vem, a gente não tem mais aula pelo Blackboard. Por quê? Porque só restam as aulas práticas. As aulas práticas não podem ser ministradas de forma remota, apenas de forma presencial. Então, a gente vai ter que esperar esse isolamento social finalizar para que a gente consiga concluir a nossa disciplina de forma coerente, tá bom? O próprio Conselho Federal de Psicologia recomenda que as práticas das disciplinas de estágio, de avaliação psicológica, sejam realizadas após a pandemia. Então, apenas após passar esse processo de isolamento social, a gente vai estar dando continuidade às práticas da nossa disciplina. As práticas vão ser baseadas na aplicação de testes, correção de testes. Então, a gente vai aprender a aplicar e corrigir testes psicológicos. Então, como a gente sabe, um teste psicológico não pode ser divulgado na internet. Então, seria incoerente ensinar um discente a aplicar e corrigir um teste psicológico de forma online. Esse ensino pode ser feito apenas de forma presencial, tá bom? Então, pelo que eu vi no nosso plano de aula, a gente tem ainda mais 5 aulas. Então, essas 5 aulas seriam as aulas teóricas. A gente vai estar repondo elas assim que a gente puder ter um contato físico presencial para que os documentos, ou melhor dizendo, para que os testes sejam utilizados de forma física presencialmente, tá bom? Então, a gente vai aprender a aplicar, corrigir, interpretar os resultados de alguns testes psicológicos. Na aula de hoje, a gente vai estar vendo alguns tipos de documentos psicológicos que são provenientes da prática da psicologia. A gente vai ver que existe principalmente 6 tipos de documentos psicológicos. Cada um deles deve ser utilizado em uma ocasião diferente, para uma finalidade diferente. No senso comum, a gente tem algumas informações que podem fazer com que a gente se confunda um pouco acerca da finalidade de cada um desses documentos, mas aí a gente vai ter que deixar o senso comum de lado e estudar apenas a Resolução 6/2019, que é a resolução mais atual acerca dos documentos psicológicos provenientes da prática profissional da psicologia. Também, então, a gente vai seguir essa resolução, o passo a passo que essa resolução traz para a construção de documentos psicológicos. Inclusive, uma das temáticas que mais caem em concurso público, porque os documentos psicológicos são bastante importantes para a área da psicologia, certo? Então, eu não posso fazer uma avaliação psicológica, por exemplo, e descrever essa avaliação psicológica em um relatório psicológico, porque o relatório psicológico não é para ser escrito em uma avaliação psicológica, é para ser escrito, por exemplo, através de uma visita domiciliar, de uma entrevista que eu fiz com tal pessoa na empresa. Então, um relatório mais superficial. Não diz respeito à avaliação psicológica. Assim também como o atestado e declaração. Eles são bastante confundidos no senso comum. Então, a gente vai estar vendo que atestado é diferente de declaração e eles devem ser emitidos em situações diferentes, em ocasiões diferentes e com finalidades também diferentes. Certo? Vamos lá. Então, o documento psicológico ele constitui um instrumento de comunicação escrita resultante da prestação de serviço psicológico a uma pessoa, a um grupo ou a uma instituição. Então, o documento psicológico diz respeito a um instrumento de comunicação escrita. Essa escrita deve levar em consideração aspectos éticos e aspectos técnicos também da psicologia, certo? Então, não vai ser tudo que eu vou estar podendo escrever também em um documento psicológico, certo? Cada prática da psicologia vai ter um documento psicológico diferente a ser escrito. Por exemplo, para declarar o comparecimento de uma pessoa ao meu serviço de psicoterapia, eu vou usar uma declaração psicológica e não um atestado psicológico. Para escrever os resultados de uma avaliação psicológica, eu vou escrever um laudo psicológico e não um relatório psicológico, como profissional. Então, a gente vai estar vendo 6 tipos de documentos psicológicos para a gente tentar diferenciar cada um deles, certo? Às vezes pode parecer um pouco confuso, por isso que é importante a gente pegar a legislação, a 6/2019, para que a gente consiga estudar profundamente essa temática e não confundir os documentos psicológicos provenientes da prática psicológica, certo? Então vamos lá conhecer os 6 principais tipos
de documentos psicológicos provenientes da psicologia. As principais modalidades são essas: declaração, atestado, relatório psicológico, relatório multiprofissional, laudo e parecer. Essas são as 6 principais modalidades de documentos psicológicos, tá bom? Então a gente vai ver para que é que serve cada uma delas e tentar diferenciá-las para que a gente não se confunda na hora de produzir um documento como esse na nossa prática da psicologia, certo? Então a declaração. A declaração ela serve para declarar o comparecimento de uma pessoa ao serviço, por exemplo. Então, declaro para os devidos fins que Joãozinho esteve presente no meu consultório no dia 28 de abril de 2020, das 9 da manhã às 10 da manhã. Ele esteve ainda acompanhado da sua mãe durante o horário de atendimento. Então, essa é uma declaração. A declaração psicológica, ela registra de forma objetiva e sucinta informações sobre a prestação de algum serviço, no caso, a psicoterapia de Joãozinho. Então, a gente declara que ele compareceu em determinado horário, acompanhado da sua mãe, certo? Eu também posso declarar que Joãozinho, ele faz acompanhamento todas as terças-feiras, das 8 da manhã às 9 da manhã, das 9 da manhã às 10 da manhã, a depender daquele paciente, daquele horário. Então, eu posso declarar o comparecimento de uma pessoa atendida e seu acompanhante, e posso declarar também informações sobre o tempo de acompanhamento, dias e horários desse acompanhamento, certo? Além disso, eu posso declarar que tal pessoa está fazendo acompanhamento psicológico ou que essa pessoa fez acompanhamento psicológico durante o ano de 2019, por exemplo, todas as terças-feiras, das 8 da manhã às 9 da manhã. Então, essa é uma declaração psicológica. Na declaração, é vedado que o psicólogo registre sintomas, situações ou estado psicológico daquele paciente. Então, jamais posso dizer que Joãozinho compareceu ao meu serviço com sintomas de tal transtorno mental. Jamais uma declaração pode conter uma informação como essa, certo? Então, se essa declaração é para justificar uma falta de Joãozinho na escola, a escola não tem o direito de saber que Joãozinho faltou porque ele estava com tal sintoma de um transtorno mental, certo? Então, isso não diz respeito à escola. Dessa forma, é vedado que o psicólogo registre sintomas, situações ou estados psicológicos de uma pessoa na declaração. Então, a declaração deve conter apenas o básico, ela deve ser objetiva e conter apenas as informações pertinentes para declarar ou o comparecimento da pessoa, ou o acompanhamento psicológico que está sendo realizado, ou que já foi realizado, ou então para os dias e horários que aquela pessoa está comparecendo, ou que aquelas pessoas compareceram ao meu consultório. Então, essa é a declaração psicológica. A gente vê no senso comum que a declaração é muito confundida com o atestado psicológico. Porque quando a gente vai no médico, o médico entrega o quê? Um atestado para declarar que a gente compareceu lá. Então, na psicologia não é bem assim que acontece. O psicólogo vai estar dando uma declaração de comparecimento. O atestado é em outra ocasião, como a gente vai ver agora. Então, pessoal, o atestado, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, ele não declara o comparecimento. Ele atesta uma condição de um diagnóstico psicológico, uma condição de aptidão ou não de uma pessoa, por exemplo. O atestado é proveniente de uma avaliação psicológica. Então, o atestado ele certifica com fundamento em avaliação psicológica, um diagnóstico ou uma condição de aptidão, por exemplo. Então, atesto que tal pessoa está apta a dirigir um carro, atesto que tal pessoa está apta a portar uma arma de fogo, certo? Então, isso com base em uma avaliação psicológica realizada, com base em testes, com base em observações, com base em entrevistas psicológicas. Eu jamais posso atestar uma condição de saúde, atestar um diagnóstico, atestar uma aptidão, se eu não fiz uma avaliação psicológica. Então, o atestado ele só é emitido quando acontece uma avaliação psicológica completa. Então, eu posso atestar que tal pessoa tem síndrome de Burnout, por exemplo, transtorno de Burnout, e por isso deve ser afastado do trabalho por 15 dias. Então, esse atestado pode ser emitido contando que seja emitido a partir de
uma avaliação psicológica. Eu não posso atestar isso se eu não fiz entrevistas, se eu não fiz observações, se eu não apliquei testes psicológicos coerentes. Eu só posso fazer isso se houve uma avaliação psicológica por trás. Eu posso atestar que tal pessoa pode manusear uma arma de fogo, que uma pessoa pode dirigir um veículo, se eu fizer uma avaliação psicológica antes, certo? Se eu fizer avaliação psicológica, eu posso emitir um atestado sem problema nenhum. Se eu não fiz, jamais eu posso emitir um atestado, certo? Então, ao contrário do que o senso comum diz, atestado não é para declarar comparecimento, é para declarar uma condição de saúde psicológica, para, ou melhor dizendo, para atestar uma condição de saúde psicológica ou para atestar uma aptidão ou uma não aptidão para algo. Esse é um atestado psicológico. Ele sempre vai ser proveniente de uma avaliação psicológica. A gente vai agora para o relatório psicológico. O relatório ele pode ser de dois tipos, o psicológico e o multiprofissional. O psicológico é quando o psicólogo sozinho realiza alguma intervenção. O multiprofissional é quando o psicólogo, com a ajuda de outros profissionais, como por exemplo assistente social, fisioterapeuta, médico, realizam uma intervenção em conjunto, tá bom? Então, por exemplo, eu posso emitir um relatório psicológico quando eu realizo uma visita pelo CAPS. Então, eu construo um relatório psicológico relatando como é que foi aquela visita, o que foi encontrado na residência, quais as condições psicossociais daquela família, por exemplo. Então, quando eu visito um enfermo em um leito de hospital, por exemplo, eu posso emitir um relatório psicológico. Quando eu faço uma avaliação do clima organizacional, por exemplo, eu posso emitir um relatório psicológico também, certo? Então, o relatório ele não diz respeito à avaliação psicológica, mas uma avaliação mais superficial. Uma avaliação, por exemplo, feita a partir de uma visita apenas, feita a partir de uma observação apenas. Ou seja, não chega a ser uma avaliação psicológica, é algo mais curto, é algo mais superficial, tá bom? Se eu faço, por exemplo, uma visita domiciliar com assistente social, o relatório não vai ser mais psicológico, o relatório vai ser multiprofissional. Se eu realizo uma intervenção numa empresa, eu vou estar, por exemplo, realizo uma intervenção com outro profissional, com, por exemplo, um administrador, o relatório pode ser um relatório multiprofissional. Se eu faço, por exemplo, um programa de educação emocional em uma escola, eu posso estar fazendo um relatório para descrever o passo a passo dessa intervenção. Se eu fiz sozinho, relatório psicológico. Se eu fiz com outros profissionais, um relatório multiprofissional. Então, o relatório psicológico ele consiste em um documento que, por meio de uma exposição escrita, descritiva e circunstanciada, considera os condicionantes históricos e sociais da pessoa, grupo ou instituição atendida, podendo também ter caráter informativo. Visa comunicar a atuação profissional do psicólogo em diferentes processos de trabalho já desenvolvidos ou em desenvolvimento, podendo gerar orientações, recomendações, encaminhamentos, intervenções pertinentes à situação descrita do documento. Então, por exemplo, lá no CRAS onde eu trabalho, recorrentemente surgem solicitações do Ministério Público para que a gente realize visitas e construa relatórios a partir dessas visitas. Quando eu faço esse relatório com assistente social, eu vou estar fazendo um relatório multiprofissional, certo? Então, em qualquer área que a gente vai estar trabalhando, a gente vai estar também emitindo relatórios psicológicos ou relatórios multiprofissionais. Lembrando que relatório não é proveniente de avaliação psicológica. Se eu faço uma avaliação psicológica, eu não vou estar emitindo relatório, eu vou estar emitindo um laudo. Se eu faço uma intervenção e essa intervenção não chega a ser uma avaliação psicológica, eu vou estar emitindo um relatório e não um laudo, certo? Se é uma avaliação, laudo psicológico. Se não é uma avaliação psicológica, relatório psicológico multiprofissional, certo? A diferença entre psicológico e multiprofissional é apenas essa. Se o psicólogo realiza a intervenção sozinho, a visita sozinho, é um relatório psicológico. Se ele faz, juntamente com outros profissionais, é um relatório multiprofissional. Então, a gente vai agora para o laudo psicológico. O laudo psicológico é aquele documento proveniente da avaliação psicológica. Então, eu só posso emitir um laudo se eu fiz uma avaliação psicológica do sujeito, certo? Então, o laudo ele é o principal documento proveniente da avaliação psicológica, que é um dos principais documentos que a gente vai estar estudando nessa disciplina, e também um dos mais complexos.
Então, o laudo psicológico vai ter 10, 15, 20 páginas e ele vai descrever todo o passo a passo da avaliação psicológica realizada. As entrevistas que foram feitas, as observações que foram feitas, os testes que foram aplicados, qual a conclusão, qual a análise que eu faço da situação. Então, o relatório, ou melhor dizendo, o laudo psicológico é um dos documentos mais complexos da psicologia, um dos documentos mais exigentes da psicologia. Então, a legislação diz que um laudo psicológico é o resultado de um processo de avaliação psicológica com finalidade de subsidiar decisões relacionadas ao contexto em que surgiu a demanda. Apresenta informações técnicas e científicas dos fenômenos psicológicos, considerando os condicionantes históricos e sociais da pessoa, grupo ou instituição atendida. Então, o laudo psicológico ele vai poder diagnosticar, ele vai poder relatar aptidões ou não aptidões também, certo? O atestado psicológico ele também vai ser proveniente em avaliação psicológica, só que ele é mais sucinto. Apenas descreve que a pessoa tem transtorno de burnout e por isso deve ser afastada do trabalho. O laudo psicológico já vai descrever detalhadamente como que foi feita essa avaliação para que eu chegasse no resultado de transtorno de burnout daquela pessoa. Então, eu vou descrever quais foram os testes que eu apliquei para chegar a essa definição, quais foram as entrevistas que eu realizei, quais foram as observações que eu realizei para chegar naquela decisão, naquele atestado psicológico. Então, o atestado ele é mais sucinto, o laudo não. O laudo ele é mais completo, ele é mais complexo, como a gente vai ver mais na frente. Certo? Então, o laudo psicológico é decorrente da avaliação psicológica. O atestado também. Esses são os únicos documentos que são escritos através da avaliação psicológica, laudo e atestado. Certo? Os outros documentos não são emitidos através da avaliação psicológica, apenas laudo e atestado. O parecer é outro documento que causa um pouco de confusão, porque no senso comum parecer é a mesma coisa que laudo, é a mesma coisa que relatório psicológico, mas não. Parecer psicológico é outra coisa. Parecer psicológico é acerca de outro documento psicológico. Parecer psicológico não é acerca de uma pessoa, não é acerca de um grupo, não é acerca de um sujeito. Parecer psicológico é acerca de outro documento psicológico, certo? O que a resolução diz é o seguinte: um parecer é um pronunciamento por escrito que tem como finalidade apresentar uma análise técnica respondendo a uma questão-problema do campo psicológico ou a documentos psicológicos questionados. Então, por exemplo, um pai pode questionar um relatório, um laudo psicológico que outro psicólogo fez. Então, ele pode ir no juiz e dizer que o laudo psicológico construído por um profissional de psicologia está incoerente. Então, o juiz vai solicitar que um segundo psicólogo avalie esse documento e faça um parecer acerca dele. Então, esse segundo psicólogo vai avaliar se o documento foi bem construído ou não. Então, vamos supor que foi uma avaliação psicológica. E o segundo psicólogo observe que o primeiro psicólogo fez uma avaliação psicológica sem a utilização de entrevistas e sem a utilização de observações. Então, esse psicólogo vai estar constatando que a avaliação psicológica e, consequentemente, o laudo produzido pelo primeiro psicólogo foi incoerente, foi mal feito. Então, ele vai estar produzindo um parecer científico acerca desse documento, relatando que a avaliação psicológica realizada foi incoerente, já que não utilizou as técnicas recomendadas pelo Conselho Federal de Psicologia, e dessa forma não pode ser levado em consideração em um processo jurídico, por exemplo. Então, parecer é acerca de outro documento da psicologia. Então, a legislação diz ainda que o parecer psicológico visa dirimir dúvidas de uma questão-problema ou documento psicológico que estão interferindo na decisão do solicitante, sendo, portanto, uma resposta a uma consulta. Ou seja, um juiz fez uma consulta a outro psicólogo para verificar se aquele documento produzido pelo primeiro psicólogo estaria coerente ou não, certo? Então, a elaboração do parecer psicológico exige do psicólogo conhecimento específico e competência no assunto. Então, eu devo saber como que um laudo é construído para que eu faça uma avaliação desse laudo. Eu tenho que saber que a avaliação psicológica é composta por várias técnicas e que a ausência de uma dessas técnicas pode proporcionar uma avaliação psicológica
Correto. Então, dessa forma, o parecer psicológico não é proveniente de um processo de avaliação psicológica, não é proveniente de uma avaliação de um sujeito, de uma avaliação de um grupo. Um parecer psicológico é acerca de um documento, acerca de uma questão teórica da psicologia, certo? Então, revisando brevemente, declaração declara o comparecimento de uma pessoa a uma psicoterapia, por exemplo. Atestado atesta uma condição de saúde psicológica, atesta uma aptidão ou não aptidão do sujeito. O relatório psicológico é construído quando uma intervenção é mais superficial, uma visita, por exemplo, algumas intervenções realizadas em grupo. Então, não chega a ser uma avaliação psicológica. Quando o psicólogo realiza uma intervenção mais superficial, uma visita, por exemplo, ele pode estar construindo um relatório psicológico. Se essa intervenção foi feita por mais de um profissional, o relatório vai ser multiprofissional. Lembrando que relatório não é construído quando é feita uma avaliação psicológica. Quando é feita uma avaliação psicológica, o documento que deve ser construído é o laudo psicológico. O laudo psicológico já é o documento mais recomendado para a avaliação psicológica. É no laudo que eu vou descrever o passo a passo de todas as intervenções que eu fiz para chegar a um resultado em uma avaliação psicológica, tá bom? E o parecer não é acerca de uma pessoa, acerca de um grupo, acerca de um sujeito. É acerca de um documento contestado por um juiz, por exemplo. Então, os únicos documentos provenientes da avaliação psicológica é o laudo e o atestado psicológico, certo? Para que eu ateste uma condição psicológica, para que eu ateste uma aptidão, eu vou ter que ter feito antes uma avaliação psicológica. Para eu construir um laudo, eu vou ter que ter feito antes uma avaliação psicológica. Agora, pessoal, a gente vai ver alguns modelos desses documentos. Esses modelos foram retirados de um curso de psicologia, é o Psicologia Nova. Esse curso de documentos psicológicos ele é gratuito, então vocês poderão entrar no link que eu vou estar enviando para vocês e ter acesso a esse curso também. Nesse curso tem esses modelos de documentos psicológicos. Isso aqui eu não vou estar podendo enviar para vocês, porque assim que eu baixo o curso gratuito, esse curso vem com meu CPF, meu nome e algumas informações pessoais. Mas aí vocês vão estar podendo entrar nesse curso e baixando esses modelos e vão poder servir para o futuro, para a profissão de vocês futuramente. Certo? Então, aqui tem, por exemplo, o modelo declaração. A declaração tem que ter o título, declaração. O texto pode vir em formato de tópicos, de itens, ou de texto corrido, como a gente vai ver. Nesse modelo aqui, em tópicos e em texto corrido. Então, a gente tem um título, declaração, e a gente tem o texto da declaração. Então, a presente declaração tem por objetivo registrar que Richard está sendo acompanhado por esse serviço de psicologia desde março de 2019, nas quintas, no período da tarde, e que compareceu a todas as sessões até o momento. Então, aqui a gente tem o quê? A finalidade, que é descrevendo a razão ou motivo do documento, ou seja, para registrar o comparecimento de Richard em todas as quintas-feiras, de março até a data de assinatura, em todas as quintas-feiras no ano de 2019, certo? Então tem que ter o nome da pessoa atendida, que é a identificação do nome completo, o social da pessoa, informação sobre o local, dias, horários e duração do acompanhamento psicológico, ou seja, desde março, todas as quintas, no período da tarde, e que essa pessoa não faltou a nenhuma sessão. Então a gente tem aqui a assinatura, Brasília, 20 de dezembro de 2020. Então essa pessoa compareceu de março até dezembro, em todas as quintas-feiras, no consultório dessa pessoa. Então, o documento deve ser encerrado com identificação do local, data de emissão, carimbo e que conste o nome completo, o nome social completo do psicólogo que realizou a intervenção, que realiza a intervenção, a psicoterapia, acrescido de sua inscrição no Conselho Regional de Psicologia e assinatura. Então, a gente tem aqui um carimbo da psicóloga, que é a psicóloga fictícia, Regiane Regina Regia, a assinatura dela, a data e o local que essa assinatura foi emitida. Então, alguns detalhes que a gente tem que ter atenção. Toda e qualquer modalidade do documento deverá ter suas laudas numeradas, rubricadas da primeira até a penúltima lauda e a assinatura do psicólogo na última página. Declaração não tem mais de uma página, geralmente em uma página a gente consegue fazer. Mas se o documento tiver mais de uma página, o psicólogo tem que rubricar todas elas e assinar
a última página, como diz a resolução do Conselho Federal de Psicologia, certo? Que é a resolução 6/2019, que é o texto base para a aula de hoje. Então, posso organizar a estrutura da declaração tanto em formato de texto corrido, quanto por meio de itens, certo? Então, posso colocar o item, nome da pessoa, data de comparecimento. Então, isso aí pode ser feito em formato de item sem problema nenhum. A intenção aqui foi colocar o exemplo do presente documento em apenas uma página. Na vida real, pode ser que essa declaração tenha mais de uma página, assim como também os outros documentos que a gente vai ver, certo? Esse é apenas um modelo cortesia do Psicologia Nova, como eu falei, é um curso de psicologia que geralmente é pago, mas esse de documentos psicológicos é gratuito. É uma cortesia do Psicologia Nova. Aqui a gente tem um atestado psicológico. A gente vai ver que o atestado psicológico atesta uma aptidão ou uma condição psicológica. Então, atesto que realizei a avaliação psicológica de George Mitchell nos dias 5 e 6 de maio de 2020, a pedido da Banca Fundação Getúlio Vargas, para fins de atendimento de etapa eliminatória de exame psicológico no concurso público do Senado Federal. Informo que em atendimento ao edital tal, o candidato encontra-se psicologicamente apto, ou seja, atestou uma aptidão do sujeito para assumir uma vaga de concurso público. Poderia ser também uma aptidão para conduzir um veículo, para pilotar uma moto, para portar uma arma de fogo. Aqui ainda diz, ele possui níveis de atenção, inteligência, habilidades sociais e resistência à frustração adequados aos padrões exigidos para o desempenho do cargo de policial legislativo. Então aqui está um atestado. Ele é breve, objetivo, e atesta a aptidão do sujeito. Então, para que eu produza um atestado, eu tenho que ter feito uma avaliação psicológica antes, certo? Mais uma vez, a gente tem a identificação de quem solicitou, foi a banca FGV, Getúlio Vargas. Deixa eu ver mais alguma coisa importante. A finalidade, a descrição da razão do motivo, que foi para avaliar o candidato em etapa eliminatória da avaliação psicológica, a descrição das condições psicológicas identificadas. Então, aqui esse modelo tem tudo que um documento psicológico deve ter, certo? Mais uma vez, carimbo, assinatura, tudo que um documento psicológico deve ter de forma correta. Relatório psicológico. Então, aqui a gente já tem outros tópicos a mais. Por exemplo, instituição atendida, solicitante, finalidade, autor, a gente já tem mais informações. Então, aqui ele traz até algumas iniciais que podem identificar, pode ajudar a pessoa a declarar, por exemplo, para um concurso público ou para realizar um relatório futuramente. IDPAC. O que é que um relatório psicológico deve ter? I, de identificação da pessoa, quem é a pessoa, quantos anos a pessoa tem. D, de descrição da demanda, qual é a demanda que eu estou atendendo. P, de procedimentos, quais foram os procedimentos que eu fiz, por exemplo, uma visita, duas visitas, uma escuta particularizada, uma escuta aos pais. O A, de análise, qual minha análise acerca dessa situação que eu avaliei. E C, de conclusão, ou seja, de fato, identificação, descrição da demanda, procedimentos, análise e conclusão. Então, a resolução 6/2019 diz que meu relatório psicológico deve ter todos esses componentes, certo? A gente tem aqui inicialmente a identificação, quem foi a instituição atendida, quem solicitou, qual a finalidade, qual a autora. Aqui a gente tem a demanda, certo? A gente tem também os procedimentos, a gente tem a análise, a gente tem a conclusão. Então, tudo isso está aqui. Ele não separou por tópicos, mas poderia ter em cada um desses tópicos o nome. Conclusão. Considerando o exposto, tal, concluo isso e aquilo, certo? Relatório multiprofissional, a diferença é que quem vai assinar é mais de um profissional, ou seja, não é só o psicólogo. O psicólogo vai assinar e aqui, no caso, um neurologista também assinou, ou seja, não foi só o psicólogo. Teve também um neurologista e teve também uma geneticista que assinou o relatório multiprofissional. No relatório psicológico, a gente observa que apenas a Regina Regia assinou o documento porque foi um relatório psicológico. Apenas o psicólogo construiu esse documento. A gente vai perceber que antes dessa resolução 6/2019,
não existia relatório multiprofissional. Ele foi estabelecido nessa última resolução 6/2019. Então, se vocês pegaram a resolução mais antiga, o relatório multiprofissional não vai existir, porque ela é muito recente, ele foi definido na resolução 6 do ano passado. Então, deve ter as mesmas coisas, né? DPAC, identificação, descrição da demanda, procedimentos, análise e conclusão. Eu vou solicitar que vocês entrem nesse curso e baixem esse material que é bem interessante e que façam a leitura de todos esses aspectos que estão em vermelho, porque vão facilitar o entendimento de vocês acerca desses documentos psicológicos. O laudo psicológico, esse aqui é um dos mais importantes para a gente, porque ele, assim como o atestado, é proveniente da avaliação psicológica. A gente vai aqui primeiro para a descrição dele. IDPAC-R. O que é que quer dizer? I, mais uma vez, de identificação, D de descrição da demanda, P de procedimentos, A de análise, C de conclusão e R de referências. Então, o laudo psicológico, como eu falei, ele é complexo. Ele tem que ter, inclusive, referências para que eu consiga justificar aquelas decisões tomadas. Referências da literatura da área, referências dos testes psicológicos que eu utilizei. Então, deve haver referências para que o meu laudo psicológico seja bem construído, seja bem robusto, certo? Então, a gente tem aqui a identificação, dessa vez ele já utilizou os nomes, quem foi a pessoa atendida, quem solicitou, qual a finalidade e quem é a autora, que é a psicóloga Regiane Régia Regina. A descrição da demanda, então, o presente laudo psicológico foi demandado pelo paciente em 14 de outubro de 2019 por iniciativa própria. Segundo o mesmo, sua memória está afetada em função do estresse laboral e sua capacidade de aprendizagem está comprometida, impedindo que estude satisfatoriamente para concursos públicos. A dificuldade de aprendizagem se encontra nas situações tal, o que causa sofrimento psicológico e social. Demandou-se esse serviço, portanto, uma avaliação psicológica para avaliação da aprendizagem, memória, atenção e inteligência. Então, nessa avaliação psicológica, foram avaliados esses 4 componentes: aprendizagem, memória, atenção, inteligência. Então, após o D, a gente vai para o P, procedimentos. Então, procedimentos, considerando a demanda apresentada, realizamos entrevistas, que devem ser realizadas em avaliação psicológicas, aplicamos uma bateria de testes psicológicos, que é outra técnica que deve ser utilizada, ou melhor, pode ser utilizada, e observações também deveriam estar aqui nesses 3 pontinhos. Então, as técnicas têm que ser apresentadas detalhadamente. Então, foram realizadas 10 entrevistas, 5 escutas psicológicas, foram aplicados tais testes, esses testes têm tais objetivos, foram realizadas tais observações. Então, tudo o que foi feito na avaliação psicológica deve estar nos procedimentos. Esses procedimentos, às vezes, ou melhor dizendo, muito detalhado. Então, pode ser que tenha mais de 1, 2, 3, 4 páginas só de procedimentos. Então, foi utilizado o teste tal teste tem o objetivo de avaliar a inteligência, os resultados do sujeito foram tais, o que indica isso e aquilo. Então, esses são os procedimentos. A análise vai dizer o que as entrevistas permitiram, o que os testes psicológicos permitiram identificar, o que as observações permitiram identificar também, certo? Justificar também com a literatura da área, por isso tem que ter referências, certo? Então, a análise é a análise mesmo que o psicólogo vai fazer dos procedimentos que ele executou. O que a entrevista permitiu observar, identificar, o que os testes psicológicos permitiram identificar, o que as observações permitiram identificar, certo? E a partir daí, o psicólogo vai confrontar isso com a literatura da área. Falar, por exemplo, que níveis baixos de atenção, deixar uma pessoa pouco motivada para o estudo e tal. Então, é por isso que é um documento muito complexo. Conclusão, o que eu concluo a partir dos procedimentos e análise feita. Então, considerando o exposto, presente laudo psicológico, conclui que, portanto, a hipótese diagnosticada não foi confirmada, adequa-se melhor ao seu caso, portanto, o diagnóstico de tal transtorno, recomenda-se que o paciente avaliado seja submetido à psicoterapia, tal, realize tais procedimentos, encaminhamos o presente laudo para a fim de. Então, tudo isso é colocado na conclusão também. Tudo que o psicólogo
teve como conclusão e o que ele acha que o paciente deve fazer a partir de agora para melhorar os déficits de atenção, de inteligência, de memória. Então, a conclusão não é só com os pontos negativos, então, eu posso também destacar os pontos positivos desse sujeito, o que pode facilitar a recuperação dele, o que pode facilitar uma melhoria dos déficits que ele possui. Então, as potencialidades também são fundamentais para a conclusão de um laudo psicológico também. Então, o presente documento tem caráter sigiloso e extrajudicial. O uso para fins diversos não é de responsabilidade da psicóloga que realizou o estudo. Então, mais uma vez, assinatura, data, dia, horário e as referências que foram utilizadas em nota de rodapé, preferencialmente. Não que tenha que ser, mas preferencialmente em nota de rodapé. E o parecer psicológico foi o último documento que a gente viu. O parecer psicológico, como a gente viu, não diz respeito a uma avaliação de uma pessoa, de um grupo, de um sujeito, mas sim de um documento psicológico, certo? Então, a gente vai ver aqui que tem que ter o IDPAC e DAC-R, na verdade. Procedimentos não tem. Identificação, descrição da demanda, análise, conclusão e referência. Então, aqui a gente não tem procedimentos, certo? Então, a gente tem a identificação, quem foi que pediu, o Tribunal de Justiça do Estado de Melanie Klein. Quem solicitou, doutor Armando Tal, qual a finalidade? Avaliar na qualidade de assistente técnica o laudo psicológico do processo tal, que trata da guarda de Miguel Raimundo Marquezine. Então, essa psicóloga vai avaliar esse laudo psicológico para argumentar se esse laudo foi coerente ou não para guarda do Miguel Raimundo Marquezine, certo? Então, descrição da demanda. O presente parecer psicológico foi solicitado por tal pessoa, através de seu advogado. Foi demandado do presente serviço a avaliação de laudo psicológico elaborado pelo perito judicial Raimundo Nonato Santos, no processo tal, da terceira vara do Tribunal de Justiça de tal estado. O processo trata da guarda de tal pessoa, criança de 8 anos, no processo de disputa de guarda. Então, ele vai avaliar se o laudo psicológico feito por um terceiro psicólogo está coerente ou não. Então, análise. Apesar dos testes psicológicos utilizados no laudo serem válidos, os mesmos não atendem à demanda solicitada inicialmente pelo objetivo da avaliação psicológica realizada. Os testes mais indicados para tais casos poderiam ser esses e aqueles. Não foi realizada qualquer entrevista com a criança, então a gente vê que é uma falha ética gravíssima, ou com seus avós, caracterizando falha ética, uma avaliação psicológica incorreta, mal feita. A literatura e boas práticas na área recomendam que sejam utilizados entrevistas, observações, testes psicológicos. Aqui a gente já pode utilizar referências e referenciar elas no final. Então, aqui a gente vai dizer o porquê que o laudo psicológico pode ser considerado apto ou não para esse processo de guarda no Tribunal de Justiça. Conclusão: considerando o exposto, o presente parecer psicológico conclui que o laudo foi mal feito, não teve os procedimentos mais recomendados pelo Conselho Federal de Psicologia. Encaminhamos tais conclusões para o excelentíssimo juiz para devidas providências. Então, aqui a gente vê que ele avaliou um documento, um laudo psicológico construído por outro profissional. Então, mais uma vez, assinatura, data, referências. Então, tudo isso tem que vir no atestado psicológico. Então, pessoal, é importante que vocês tenham acesso a esse material, porque ele vai trazer de forma bem detalhada todos os passos, todo o passo a passo de cada documento. Esses aspectos que estão em vermelho são os aspectos da própria resolução que ele traz em formato bem fácil de compreender. Ele traz um exemplo do documento e traz cada aspecto que o documento deve ter, tendo como base a legislação da área, certo? Então, por exemplo, aqui, em um relatório muito profissional, essa questão de rubricar todas as páginas é bem pertinente, porque geralmente um relatório psicológico tem várias páginas. Um laudo psicológico tem várias páginas, um parecer psicológico pode ter várias páginas. Então, eu rubrico as páginas e assino a última, certo? Então, todas elas têm que ter ou rúbrica ou assinatura, no caso da última página do documento. Então, pessoal, esses são os principais tipos de documento psicológico, né, do profissional de psicologia. Os principais para a gente, nessa disciplina de avaliação psicológica, são dois. Quais são?
atestado psicológico e laudo psicológico, porque esses documentos são aqueles provenientes da avaliação psicológica. Os outros não são utilizados na avaliação psicológica, são utilizados em psicoterapia, em outras áreas da psicologia, mas não na avaliação psicológica, certo? Então a gente vai focar o atestado e focar o laudo. Esses dois documentos a gente vai estar tentando construir eles nas aulas práticas. Então, a gente vai aplicar testes, a gente vai interpretar testes, corrigir os testes e tentar produzir laudos e pareceres psicológicos. É claro que a gente vai produzir de forma mais superficial. Não vai haver necessidade de fazer um laudo de 10, 15, 20 páginas. Então, a gente vai fazer um laudo mais sucinto, em uma página, por exemplo, só para a gente saber o que o laudo deve conter, quais são os aspectos que o laudo deve conter. Então, a gente já viu lá naqueles modelos alguns aspectos que o laudo deve ter: identificação da demanda, identificação do sujeito, descrição da demanda, análise, conclusão, referências. Então, tudo isso, procedimentos também, tudo isso deve ter um laudo psicológico. O atestado também tem as suas características mais pertinentes que devem existir em qualquer documento do tipo, certo? Então, nas aulas práticas, a gente vai estar enfatizando mais o atestado e o laudo psicológico. A gente vai estar construindo atestados e laudos psicológicos de forma mais superficial. A gente não vai estar fazendo um documento com 20, 30 páginas como acontece na vida real, mas documentos mais superficiais. Então, se vocês puderem entrar no curso da Psicologia Nova, não é fazendo propaganda, mas é porque os modelos que eles trazem são muito bons e vão servir bastante para a atuação profissional de vocês. Então, a gente vai estar usando esses dois. Inclusive, eu vou estar levando os modelos impressos nas aulas práticas para a gente conseguir fazer um laudo, um atestado de forma bem coerente, certo? Eu vou estar também passando para vocês como é que vai ser as nossas aulas práticas nas 5 aulas que nos restam. Como as nossas turmas são grandes, provavelmente a gente vai dividir a turma em turma A e turma B para não sobrecarregar a utilização dos testes. A gente tem apenas 6 testes, os grupos devem ser pequenos para que facilite o aprendizado, certo? Então, eu vou estar mandando uma planilha para vocês mais na frente, com a divisão das turmas e também com as datas que a gente vai estar realizando as aulas práticas. Até então, a gente não sabe quando é que vão ser, certo? Então, essa, pessoal, é a nossa última aula teórica. Eu vou estar disponível para tirar dúvidas. Peço que vocês leiam a legislação que a gente está usando como texto base, porque é muito importante para a atuação profissional e também para concursos públicos. É uma das temáticas que mais caem em concursos públicos e uma das temáticas mais importantes também. Então, espero que vocês, quando estiverem fazendo a avaliação psicológica, não façam um relatório psicológico, e sim um laudo, certo? Espero que vocês, quando não fizerem uma avaliação psicológica, apenas uma visita, por exemplo, façam um relatório psicológico e não um laudo. Espero também que vocês, quando estiverem fazendo uma análise de outro documento da psicologia, façam um parecer e não um laudo e não um relatório. Então é importante que a gente não confunda esses documentos, porque se a gente nomeia um documento com o nome incorreto, pode estar ocasionando uma incapacidade técnica. Então isso tem que ser muito bem estudado, muito bem trabalhado por vocês. A mesma coisa diz respeito à declaração e atestado. Vocês têm que emitir uma declaração quando vão declarar que uma pessoa compareceu ao consultório de vocês. Um atestado só deve ser emitido quando ocorre uma avaliação psicológica para testar um estado de saúde mental, um estado de saúde psicológica, uma aptidão para direção, para porte de armas, para adoção, certo? E por quanto tempo esses documentos devem ser guardados? Por pelo menos 5 anos. Então, 5 anos é o tempo mínimo de guarda desses documentos. Se a gente produz um parecer psicológico, a gente tem que guardar ele por 5 anos. Laudo, relatório, atestado, declaração e tudo mais. A gente tem que ter cópia de uma declaração que a gente emite. A gente tem que ter cópia de um atestado que a gente emite, de um relatório, de um laudo, de um parecer também. Então, esses documentos devem ser muito bem guardados. E se a gente acabar perdendo um documento desse, a gente pode ter procedimentos jurídicos, inclusive, contra a nossa atuação profissional. Aqui, pessoal, já trazendo para vocês as aulas que restam para a gente realizá-las de forma presencial, são essas. Então, a gente tem uma aula programada para
para os testes de atenção dividida, concentrada e alternada, que são os testes que a FTC tem à disposição acerca da atenção. Então, a nossa 13ª aula seria sobre os testes psicométricos de atenção dividida, concentrada e alternada. Essa aula vai ser apenas após o período de isolamento social. A 14ª aula seria os testes de depressão que a gente tem, as escalas de depressão Becker. Então, a gente vai estar vendo essas escalas também após o período de quarentena, após o período de isolamento social. 15ª aula, os testes de personalidade, o BFP, a bateria fatorial de personalidade que a gente tem também no FTC. A 16ª aula, o teste de memória, que a gente também tem no FTC. 17ª aula, teste de inteligência, TI, teste de inteligência, que a gente também tem à disposição no FTC. Então, a gente tem aqui 5 aulas que seriam aulas práticas. Então, essas aulas vão ter que ser remarcadas para após o período de isolamento social. A gente teria a VA2 na nossa 18ª aula, que está prevista segundo o calendário para o dia 10/6/2020. Até então, não sei como é que vai ficar por conta das aulas práticas que não vão estar podendo ser executadas nesse período. No semestre passado, essa VA2 foi acerca da aula sobre os testes, sobre os documentos psicológicos que a gente teve hoje e sobre a correção de testes psicológicos. Então, eu criei algumas tabelas de correção e pedi para os alunos tentarem corrigir os testes meio que inventados durante a prova, certo? Nesse semestre, eu não sei como é que vai ficar, porque a gente até então só teve a aula sobre documentos psicológicos, que foi a de hoje, certo? Então, aqui na 19ª aula, a gente teria a devolutiva da VA2, na segunda chamada, e na 20ª aula, a gente teria a avaliação final. Então, após as definições da FTC, a gente vê como é que vai ficar essa parte prática e a VA2 a nossa disciplina, tá bom? Mas, a partir de agora, a gente não tem aula mais no Blackboard, porque essas aulas práticas estão suspensas, entendeu? Até mais.